O Islã, ele é a religião que mais cresce no mundo. E a Arábia, antes do Islã, né, antes da religião dos muçulmanos, a Arábia pré-islâmica, é importante entendê-la também para compreender o que foi a civilização islâmica, né? Onde está localizado, né? Primeiramente, na antiguidade, digamos assim, no período da Alta Idade Média. E período de pegar ali a antiguidade também. A Península Arábica, ela tem a Arábia do litoral, né, a região das costeira, das praias ali, e a Arábia do deserto, né. Então era, portanto, um local majoritariamente desértico, né. Então a parte do litoral, ela possuía terras um pouco mais férteis e elas abrigaram cidades muito importantes, né? Nessa parte do litoral, como Meca, por exemplo, Meca e Yathrib, né? Que também foi chamado de Medina e foi muito importante para o desenvolvimento do comércio, né? Importantíssima para o comércio, a cidade de Meca. Então, a Arábia, já a Arábia do deserto, né? Era uma região muito árida, né? Com destaque para a presença de povos nômades. Existia um povo nômade denominado de beduíno. Eles eram dependentes dos camelos, né? Dependentes dos dromedários. E nessas regiões haviam os chamados oásis, ou seja, alguns veios de água que permitia o desenvolvimento de tâmaras, por exemplo, né? A fruta tâmara. Então, aqui nesse mapa tá a localização da Península Arábica e a cidade de Medina e Meca, né? Mais acima ali tem Bagdá, a Pérsia, né? Mais acima ali a Mesopotâmia também, ao lado o Egito. Bem mais acima no cantinho esquerdo ali, Constantinopla, a Grécia ali, abaixo. Enfim, essa localização da Península Arábica entre o Mar Vermelho o Golfo e o Golfo Pérsico. Então, como vai ser a economia dessa Arábia pré-islâmica, né? Com a escassez de terras férteis para poder plantar, como eles iriam sobreviver sem alimento, né? Eles precisavam desenvolver a economia com a valorização do comércio, seja o comércio interno, seja o comércio externo, né? Então, vai ter um grande destaque na agricultura para as tâmaras, né? Para o açúcar e para o algodão. Vai ter os árabes, eles vão fazer muito comércio de joias, de sedas, de porcelanas, especiarias que são oriundas do Oriente. Às vezes eles pegavam produtos que nem eram da Arábia, mas pegavam esses produtos de outros locais e comercializavam, né? Eles sobreviviam do comércio. E a política pré-islâmica, ela é um governo descentralizado. O que isso significa? É um governo onde não tem uma figura central concentrando todo o poder, dominando tudo. São vários líderes, porque o poder ele é dividido em várias tribos independentes, né? E a religião, antes da religião islâmica, a religião era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E já existia a crença em Alá antes da religião islâmica. Então, Alá, antes de Maomé, ele já existia, ele era cultuado como uma das principais divindades, mas ele era apenas um dos tantos deuses que eles cultuavam. Então, acreditavam em vários deuses. E quais são as origens do islamismo?
né? Bom, o fundador do islamismo vai ser o Mohammed. Mohammed, mais conhecido como Maomé, que nasceu em 570 e faleceu em 632. Ele é nascido em Meca, né? Ele nasceu na chamada tribo dos Axemitas. É uma tribo, essa que Maomé nasceu, que não tinha controle político na região. Não era uma tribo tão poderosa assim. Quem tinha poder político naquela região era a tribo dos Coraixitas. E Maomé era da tribo dos Axemitas. E Maomé, ele é muito jovem, ele já se casou com uma viúva, uma senhora, né, uma senhora rica, que era viúva. Maomé se casou com ela chamava-se Khadija. Ela era dona de muitas caravanas de mercadores. Então, o que isso significava? Se ela era dona de caravanas de mercadores, ela lidava muito com o comércio. Com o comércio, ela lidava muito com gente. Então, Maomé, acompanhando as atividades da sua esposa, né, as atividades comerciais nas caravanas, ele entrou em contato com muitas pessoas, com culturas diferentes, com línguas diferentes. E ele conheceu cristãos, conheceu judeus. E o islamismo, ele tem essa característica chamada de sincretismo religioso, ou seja, ele vai sofrer influência de outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo, para se originar, né? É uma mistura de tradições árabes com elementos judaico-cristãos, o islamismo. Então, Maomé, ele diz, né, ter recebido em sonho a visita do arcanjo Gabriel, né, aquele mesmo arcanjo que apareceu para Maria na religião católica. E Maomé, ele recebeu a visão do arcanjo Gabriel e o arcanjo mensageiro fala para ele que ele tem a missão, ele foi escolhido com a missão de difundir, de espalhar a crença no único Deus. E esse único Deus era o Deus Alá. E Maomé, ele acredita então que ele era o verdadeiro profeta. Não que Maomé era Deus. A diferença aqui do profeta Jesus Cristo e o profeta Maomé, por exemplo. O Maomé, ele não é divinizado como um Deus, ele é apenas o profeta, o mensageiro, mas por ele ser o verdadeiro profeta, ele também era sagrado, né? Então, mas o Deus mesmo era o Deus Alá. Então, em pouco tempo, Maomé ele consegue espalhar a crença na cidade de Meca. Ele consegue ser muito influente e espalhar essa religião. Isso vai despertar muito a insatisfação dos Coraixitas. Lembra que eu falei que a tribo dos Coraixitas era aquela que controlava politicamente a cidade de Meca? E ele era da tribo dos Axemitas? Os Coraixitas, eles dominavam a cidade. E eles lucravam muito com o comércio. E os Coraixitas, eles estavam perdendo, eles tinham medo de perder o lucro deles, porque na Península Arábica eles recebiam milhares de indivíduos de várias religiões. E ele não queria que esse islamismo fosse um fator que afastasse pessoas de outras religiões, para que não fizessem comércio ali, e assim os coreixitas iriam perder o lucro deles. Então Maomé ele vai sofrer uma forte perseguição dos Coraixitas. Ele sai então da sua cidade natal e vai para Yathrib, que é Medina, né? Eu tinha falado Meca e Yathrib. Não, é Meca e... esqueci de falar E. Lá é Meca e Yathrib, que é a cidade de Medina. São duas cidades diferentes, né? E vai acontecer algo muito importante. Por quê? O início do calendário islâmico não é nosso calendário comum, não é nosso calendário gregoriano. O início do calendário islâmico é chamado de Égira. Então, o ano 1 do calendário islâmico é o nosso ano 622. Então, por exemplo, se a gente está em 2023, eles estão em 1401.
Então Maomé, ele vai continuar suas viagens para difundir a sua doutrina e vai ser muito bem sucedido nisso, né? No ano de 629, Maomé ele já está bem forte com seus seguidores e ele consegue conquistar Meca. Então, Meca ela vai se transformar no principal e maior centro religioso do islamismo no mundo inteiro, né? Maomé ele vai falecer 3 anos depois, em 632, e com Maomé, mesmo depois de morto, a Península Arábica ela tinha agora mais unidade política e mais unidade religiosa. Então, Maomé ele não foi só um unificador da religião, mas ele unificou também o povo e unificou a política. Ele foi uma das... Ele não foi só um líder religioso, ele também foi um líder político. E, bom, essa foi uma das maiores importâncias dele, foi a unificação da Península Arábica, seja socialmente, seja politicamente, seja religiosamente, seja economicamente, né? Depois da morte de Maomé, os seus sucessores vão ser denominados de califas, né? E a gente vai ver um pouco sobre isso posteriormente. E o que é a expansão do islamismo, né? Essa conquista de territórios que os muçulmanos fizeram, essa grande conquista. A expansão ela vai ser mais intensa ali do século VII até o século XI. E quais vão ser os fatores para a expansão? Bom, o crescimento demográfico, ou seja, o grande aumento da população da Península Arábica, né? Lembrando que eles têm escassez de terras férteis, ou seja, não tem terra boa para plantar, né? E com a população aumentando, como eles vão se alimentar, né? Então eles precisam expandir suas fronteiras, eles precisam conquistar novos territórios, né? Outra característica vai ser a poligamia, né, dos árabes, os homens que tinham seus haréns, né, com dezenas e dezenas de mulheres, e o que isso favoreceu também o aumento da população. Então, a unidade política e religiosa favoreceu e deu força para que os muçulmanos eles conquistassem novas terras. Então Maomé também ele tem responsabilidade nisso. Essa unidade política e religiosa deu força para eles conquistarem territórios. E tem outro fator que é chamado de jihad. Jihad é a guerra santa dos muçulmanos, também conhecida como a guerra contra o infiel, né? Vão haver jihadistas hoje em dia que ainda são problemáticos, ainda perseguem, ainda são violentos, ainda são intolerantes religiosos? Sim, há muitos problemas pelo mundo, não só na Península Arábica, com esses jihadistas radicais. Todo jihadista, todo muçulmano entende a Guerra Santa dessa forma? Não. Aí seria uma intolerância religiosa a gente pensar que todo muçulmano é assim. Essa generalização ela é muito problemática. Por quê? Na época, na antiguidade, a Guerra Santa, ela sim se associava a uma guerra contra aqueles que não seguiam os ensinamentos de Maomé e que não acreditavam em Alá. Esses eram perseguidos, eram mortos, né? Havia muita perseguição religiosa, não só pelo fator da religião, mas pelo fator político da expansão e da conquista de novas terras. Hoje em dia, a Guerra Santa para os muçulmanos é mais uma guerra interna, uma guerra interior, né? É uma guerra na mente, eu contra os meus próprios pecados, eu contra as tentações, né? Então, vai ser todo muçulmano que vai ser assim? Não, mas há de se separar, né? E não generalizar, para não ter intolerância religiosa. Bom, os muçulmanos, eles acreditavam que se morressem, né? Na época, né, gente?
se eles morressem na Guerra Santa, eles teriam acesso a um paraíso com 72 virgens, digamos assim. Outros fatos da expansão é a possibilidade da conquista de riquezas através dos saques, né, o chamado butim. Então eles vão pilhando, é a pilhagem, né, para conquistar os espólios. E eles vão fazer muito isso também, quando eles vão conquistando terras, eles vão saqueando vilarejos, roubando vilarejos e conquistando de forma bruta, né, de forma brutal. A decadência do Império Bizantino, do Império Persa, foi um fator que deu muita força para a expansão dos muçulmanos também. E eu falei dos califas, né, que são os governantes que são sucessores de Maomé. E quais são as características desses califas, né? Bom, os sucessores de Maomé são autoridades com poder político, mas não só poder político o governante vai ter. O governante tem o poder político, militar e religioso, né? Então vão ter 3 grandes dinastias depois da morte de Maomé. A primeira vai ser a dinastia Axemita. Lembra que Maomé nasceu na tribo dos Axemitas? Então a primeira dinastia Axemita, de 639 a 660. Eles tinham, nesta dinastia, parentes de Maomé, né? E a capital nessa dinastia era Meca. Então, nessa época dessa dinastia Axemita, eles conquistaram muitas terras. Os muçulmanos conquistaram a Síria, eles conquistaram a Palestina, eles conquistaram a Pérsia. Os muçulmanos eles conquistaram até o Egito nessa época. E a segunda dinastia, chamada de dinastia Omíada. A dinastia Omíada ela vai de 660 a 750. E não vão ser mais os parentes de Maomé, né? A capital vai mudar, a capital vai ser na Síria, na cidade de Damasco. E essa dinastia, ela não vai querer mais que só os parentes de Maomé governem. Ela quer que a comunidade islâmica vote e escolha quem eles querem para governante, que o povo tenha direito a voto. Mas não é todo mundo, né? São pouquíssimos aqueles que vão ser considerados no direito de votar. Mulher nem pensar, né? Então, a dinastia Omíada também vai conquistar muitos territórios, né? Eles vão conquistar o norte da África, a Península Ibérica, né? Os visigodos que estavam lá, eles vão se refugiar nas montanhas da Astúria, né? E vão continuar guerreando com os muçulmanos, mas eles vão dominar a Espanha, Portugal, né? Que vai ficar por muito tempo sob domínio dos muçulmanos. O sul da Gália vai ser dominado pelos muçulmanos. A Sicília, a Córcega, a Sardenha, perto da Itália, né? Então, vai ser muitas conquistas territoriais. Eles estavam extremamente poderosos, né? E, por exemplo, se Espanha e Portugal foram conquistadas, se Portugal foi conquistada por tanto tempo pelos muçulmanos, a cultura muçulmana influenciou Portugal. Portugal influenciando o Brasil, muito do que a gente tem pode ser influência cultural árabe. E a gente vai ver isso depois também, quando a gente for falar de cultura. A terceira dinastia é a dinastia Abássida, que vai de 750 a 1258. Né? A capital já não vai ser mais em Damasco, a capital ela vai ser transferida para o Iraque, em Bagdá. Né? Vai ser marcado por conquistas no Oriente, a Índia especialmente. Né? Então vai ter um forte processo expansionista. Né? Vai ser também a consolidação do feudalismo, como eu falei no final do vídeo sobre Império dos Francos. Na Europa Ocidental estavam se consolidando o feudalismo. Então a Europa se fecha, né? Porque os muçulmanos eles vão dominar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo tem Europa
E a África, abaixo no mapa, entre a Europa e a África, tem o mar Mediterrâneo. É esse mar que os muçulmanos estão dominando. E estão inundados de muçulmanos. Então a Europa ela fica encurralada. A Europa não tem para onde sair para fazer comércio. Há uma estagnação, uma paralisação do comércio e uma quebra do desenvolvimento na Europa, né? Que vai ser a consolidação do feudalismo que os muçulmanos ajudaram a concretizar na Europa, né? Então, nesse mapa aqui, por exemplo, é a expansão do islamismo. Olha a expansão do islamismo. Pega ali Europa, norte da África, Oriente, né? Esse aqui é de 632 a 750, que vai ser ali na dinastia Omíada. Depois na Abássida eles pegam um pouco mais de território, né? Então aqui, por exemplo, ó, em laranja ou amarelo, não sei, é a Arábia na época de Maomé, né? De 622 a 632. Em verde já vão ser as primeiras conquistas árabes, né? Até 681. E em roxo, o lilás, né, são as conquistas posteriores até 750. Eu acho que é isso. Essa linhazinha acima da Espanha, perto ali do Reino dos Francos, essa linha significa o limite máximo, né, de penetração árabe na França. Ali tem até acima dessa linha escrito Poitiers, em 732, que foi a Batalha de Poitiers, que o Império dos Francos, né, com Carlos Martel, da dinastia Merovingia, ele lutou com os muçulmanos nessa cidade para impedir a expansão dos muçulmanos na França, né? Então essa linha aqui é esse limite. Então, bom, é muito por conta disso, né, que os europeus eles não vão poder navegar, eles não vão poder estabelecer contatos comerciais com outras regiões pelo mar. Isso vai contribuir profundamente, como eu falei, para a ruralização da Europa Ocidental. Já que eles não podem fazer comércio, eles vão ter que plantar seu próprio alimento, eles vão ter que se virar como eles podem, né? Então vai ter um grande processo de ruralização da Europa, vai virar zona rural, né? Então os muçulmanos, eles vão levar para a Europa Ocidental os seus conhecimentos, né? Eles não vão só conquistar e violentar, eles vão levar muitos conhecimentos para a Europa, né? Muitas vezes esse conhecimento que o muçulmano adquiriu vai ser das suas conquistas, dos seus contatos com outros povos, ou ele mesmo tem esse conhecimento, né? E a gente vai ver isso também quando a gente for falar sobre cultura, mas eu queria falar sobre a religião islâmica. A religião islâmica, ela tem a característica de ser monoteísta, né? Ou seja, ela acredita em um único Deus. Islão, a palavra islã, né? Islã significa submissão à vontade de Alá. E muçulmano significa crente. Mais ou menos isso. Então, o livro deles sagrado vai ser o Alcorão, Al-Corão, Al de Alá, né? O Alcorão também conhecido como Corão. Ele vai ter os ensinamentos do profeta Maomé, juntamente com as revelações de Deus para eles, né? Maomé, no entanto, como eu falei, ele não é visto como divindade, apenas como profeta de Alá, né? Que já é muito importante. Os muçulmanos eles vão ter 5 obrigações, né? Primeira obrigação é dar esmolas. A segunda é a peregrinação a Meca. Eles têm que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Aqueles que realmente não têm condições, nunca tiveram condições na vida de ir
financeiras ou por questão de falta de saúde, estão liberados, mas só nesses casos, né? Outra obrigação vai ser o Ramadã, né? O Ramadã, ele é um jejum na parte da manhã, né? Um jejum diurno no 9º mês do calendário islâmico, que corresponde ao período em que Maomé recebeu as suas revelações. Então eles fazem jejum no Ramadã por conta disso. E eles vão fazer 5 orações diárias também. Tem a hora certa, a oração certa em cada hora. 5 orações por dia, né? Sempre em direção a Meca. Independente se estiver no Japão, no Brasil, virado em direção a Meca, né? Então, crer em Alá e crer em Maomé também é uma obrigação. São as 5 obrigações. Mas o islamismo, ele vai se dividir em 2 vertentes, né? Digamos assim que no século VII, o califa Ali, o Ali, ele era o genro de Maomé, ou seja, o marido da sua filha. Então, quando o califa Ali, ele morre, ele é assassinado, vai ter um grupo que não vai aceitar que o califado seja transferido para Damasco, na Síria, né, com a dinastia Omíada. Lembra que a dinastia Omíada não queria mais que só os parentes de Maomé governassem? Então, esses que não queriam mais os parentes de Maomé, eles acreditavam, eles queriam que os califas fossem direito, eu quero votar no meu califa, né? E os parentes de Maomé e outros, né, gostariam, não, apenas os parentes de Maomé que devem continuar governando. Então houve essa briga, né? Então ocorre na dinastia Omíada a cisão, a divisão do islamismo em 2 vertentes, os chamados xiitas e os chamados sunitas, né? Bom, os xiitas, eles são a minoria, né? Os xiitas, eles vão reconhecer apenas um livro sagrado, que vai ser o Alcorão, né? E os xiitas também, eles acham que apenas os parentes de Maomé têm que continuar governando. Mas eles são minoria. E eles acreditam que a comunidade tem que ser guiada por um imã. Imã é um guia espiritual, né? Eles vão ser aproximadamente cerca de 10% dos muçulmanos. Mas esse número vai variar, né, de acordo com o tempo. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, tudo mais. Xiitas, ok. A minoria querem que os parentes de Maomé continuem governando. Os outros vão ser os chamados sunitas. Então, os sunitas, eles vão reconhecer, sim, o livro do Alcorão, mas eles querem um livro a mais. Os sunitas vão ter o livro Sunna. O livro Sunna é uma reunião dos registros dos discursos e dos dizeres e dos feitos de Maomé. E eles vão defender, os sunitas, um Estado laico e que eles possam votar no seu califa, né? Eles vão ser a maioria, cerca de 88 a 90% dos muçulmanos. Vai ser todo aquele sunita vai querer um Estado laico? A concepção de Estado laico né? Estado laico é um lugar que as pessoas podem ter liberdade religiosa para exercer a religião que elas quiserem, sem violentar o próximo, obviamente, mas não podendo sofrer preconceito e discriminação por conta dessa religião. Liberdade religiosa, o Estado laico dá essa possibilidade. E o Estado laico, ele não toma partido em nenhuma religião, ele tem essa neutralidade, ele é imparcial, né? Os sunitas, eles estão mais próximos dos xiitas de desejar um Estado laico, né?
Bom, a problemática ela vai se dar nos governos dos xiitas, né? A Constituição ela vai seguir muitas leis que muitas coisas que estão no Alcorão vão ser muito retrógradas, né? Vai ferir muitos direitos humanos, porque a cultura da época, muita coisa não que essa afirmação se justifica, mas muitas coisas não se encaixam mais, principalmente na atualidade. Mas esses xiitas eles vão fazer uma constituição que vai seguir muitas leis retrógradas do Corão. Nessa imagem, por exemplo, é o islamismo no mundo, né? Os principais países com população muçulmana. É um mapa mais atual, não tão atual assim. Os sunitas, ali numa cor mais escura, um roxo, um vermelho escuro, e o xiita alaranjado ali, que tem mais presença no Irã e no Iraque, principalmente os xiitas. Né? Bom, a cultura islâmica. Os árabes, né, eles tiveram um papel fundamental na transmissão do conhecimento do Oriente para o Ocidente. Eles serviram de ponte cultural entre o Oriente e o Ocidente para esse conhecimento do Ocidente da cultura oriental, que foi muito importante para o Ocidente. Então, qual que é o legado cultural dos árabes? Os algarismos. Os algarismos indo-arábicos, né? Dos números, né, que nós conhecemos. O nome esse nome ele de algarismo ele vai se dar pelo árabe al-Khwarizm. A álgebra é um legado dos árabes. A trigonometria é um legado dos árabes, muito desenvolvidos na matemática. Houveram invenções chinesas que os árabes levaram essas invenções chinesas para o conhecimento do Ocidente e foi muito importante para o Ocidente. Por exemplo, acredita-se que a invenção do papel se deu na China, a invenção da pólvora se deu na China, mas foram os árabes que levaram o conhecimento chinês para o Ocidente. Né? Acredita-se também que a bússola foi uma invenção chinesa, mas os árabes aperfeiçoaram e levaram esse conhecimento, que foi muito importante para a navegação da Europa. Né? Desde o século VIII até o século XV, né? Por quase 800 anos aí, a Península Ibérica ela esteve sob domínio mouro, né? Mouro dos muçulmanos. A Espanha e Portugal dominada pelos mouros, dominada pelos muçulmanos por quase 800 anos. Isso influenciou fortemente a Ibéria. Né? A música, o violão, é cultura árabe. Na arquitetura, os terraços, esses terraços nas casas, é arquitetura árabe. Né? Você vai lá para tomar um ar quando está muito calor. Bom, na linguística, a linguística influenciou muito o português. Né? Palavras com AL, al de Alá, alface, alface, né? Palavras com AL. Né? Muitas palavras com AL, origem árabe. Técnicas agrícolas. Quem tem roça aí fala assim, o reservatório de água denominado açude, os açudes das roças, né? São técnicas agrícolas árabes. Né? Um destaque na cultura islâmica, na literatura, vai se dar com com a obra das Mil e Uma Noites. Né? A obra ela vai contar a história do rei Shahriar, da Pérsia. Né? Ele havia sido traído por sua esposa e acredito que matou ela, né? E ficou muito violento, né? Se não era violento antes. Traído pela esposa, ele mandou matá-la, então. E o rei Shahriar, então, decidiu passar cada noite com uma mulher diferente. Só que ele degolava a mulher na manhã seguinte. Ou seja, ficava com a mulher, matava. Depois ficava com outra mulher, matava. Né?
E dentre várias mulheres que ele desposou, a Sherazade, ela foi uma mulher muito esperta. Sherazade sendo escolhida, porque a mulher não tinha o direito de recusar, né? Ela pensou, o que eu vou fazer para sobreviver? Ele vai ter que querer ficar comigo em outras noites, eu vou ter que dar um jeito dele querer ficar comigo em outras noites, né? Então, quando ela foi ver esse rei Shahryar, ela começou a contar uma história para ele, um conto. E esse rei ficou muito interessado nessa história que Sherazade estava contando para ele. E ele queria ouvir a continuação da história. Mas a noite já estava indo embora. E Sherazade falou que contaria essa história só na manhã seguinte. Na noite seguinte. E assim ela conseguiu sobreviver, né? Na noite seguinte ela continuava a contar a história. Ah, mas eu continuo só amanhã. Aí no outro dia ela continuava contando a história nunca acabava. E assim ela conseguiu viver 1001 noites, né? Até o rei se apaixonar por ela. É uma obra muito importante na cultura árabe, assim, clichê, né? Tem muitas outras obras para falar, essa é muito clichê, mas foi um destaque muito grande, né? O destaque também na cultura árabe é a arquitetura, né? Em especial as mesquitas, né? Elas não podem ser consideradas, diferente da igreja, que ela é considerada a morada de Deus. A mesquita ela não é como para os católicos a morada de Deus. A mesquita para os muçulmanos é um local para orar, né? Vão ter também os chamados minaretes. Minaretes vão ser torres muito finas e pontiagudas, né? Construções de torres finas e pontiagudas. E no alto dessas torres eles convocavam as pessoas a orar, né? É legal pesquisar a imagem da Catedral de Santa Sofia. Eu coloquei a imagem quando eu falei sobre Império Bizantino, que ela foi uma catedral e depois ela virou uma mesquita e foram construídos esses minaretes, né? Destaque também para os palácios, né? Vai ter o Taj Mahal e aqui na figura abaixo, né? O Taj Mahal. E aqui também a mesquita. Não houve muito destaque nas pinturas, né, porque era proibido a representação de imagens humanas. Isso poderia levar à idolatria e eles estavam preocupados com isso, então a pintura e a escultura não se desenvolveram. Na arte decorativa, o que se destacou foram os chamados arabescos. Os arabescos muito bonitos. Aqui uma imagem de um arabesco árabe. Na medicina, por exemplo, destaque para o árabe Avicena. Avicena ele elaborou uma espécie de compêndio, né? Não só na medicina, mas também na filosofia, ele foi muito importante, né? Esses homens que eu vou falar agora, eles são considerados polímatas, na verdade. Polímata é aquele que domina muitas ciências, né? Medicina, filosofia, entre muitas outras ciências, né? Aqui é a imagem do Avicena. Destaque na filosofia também vai para Averroes. Averroes ele traduz a obra de Aristóteles para o árabe. E tanto o Averroes quanto o Avicena, eles eram polímatas, quando eu falei, eles conheciam várias ciências. No caso do Averroes, por exemplo, ele conhecia física, conhecia astronomia, conhecia direito, conhecia linguística, entre muitas outras ciências. Foram muito importantes também para o conhecimento árabe se espalhar na Europa. Aqui é a foto do Averroes. Bom, eu queria falar também sobre as mulheres no Islã. Bom, tem vou ler um pedaço aqui de uma coisa.
vocês veem, tá? A mulher nos textos sagrados. No verso 34, há um versículo, né? O Helmi Nasri, professor de estudos árabes e islâmicos da Universidade de São Paulo, na USP, que traduziu do Alcorão, em colaboração com a Liga Islâmica Mundial em Meca. Então tá aqui. Os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Allah preferiu alguns a outros, e pelo que despendem de suas riquezas. Então as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Allah as custodiou. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Então, se elas vos obedecem, não busquei meio de importuná-las. Por certo, Allah é altíssimo grande. Ou seja, se a mulher te desobedecer, você pode bater nela, você pode abandonar ela no leito, né? Nos Ádices, né, que são uma coleção de episódios sobre a vida de Maomé, também há aqui, ó, Sahih al-Bukhari, no episódio do encontro de Maomé com um grupo de mulheres, né? É uma coleção desse aqui, né? Foram transmitidas compilados de gerações, né, após a morte do profeta, pelos seus seguidores. Então ele passou pelas mulheres e disse: ó mulheres, deem esmolas. Eu vi que a maioria dos habitantes do inferno eram vocês, mulheres. Elas perguntam: por que é assim, ó apóstolo de Alá? Ele respondeu: vocês amaldiçoam frequentemente e são ingratas com os vossos maridos. Eu não vi ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês, mulheres. Um homem sensato e cauteloso poderia ser desencaminhado por alguns de vós. As mulheres perguntaram: ó Alá, ó apóstolo de Alá, o que é deficiente em nossa inteligência, o que é deficiente em nossa religião? Ele disse: não é a evidência de duas mulheres igual ao testemunho de um homem? Elas responderam afirmativamente. Ele disse: esta é a deficiência em sua inteligência. Não é verdade que uma mulher não pode rezar nem jejuar durante a sua menstruação? As mulheres responderam afirmativamente. Ele disse: essa é a deficiência em sua religião. A educação também pode ser um problema para as mulheres, né? O trabalho, o código da vestimenta, o casamento forçado. Então, assim, casamento forçado com meninas de menores, né? Então, assim, não vai ser toda mulher muçulmana que vai ter que se submeter a essas situações, né? Que vai ser privada dessa liberdade. E não vai ser em todos os lugares que isso vai acontecer, mas em alguns lugares ainda existe, né? Bom, mas a decadência da civilização islâmica. Quais são os fatores, né, para a decadência da civilização islâmica naquela época, né? Então, a divisão do império, né? Quando os fatores religiosos de divisão dos muçulmanos entre xiitas e sunitas gerou muita briga interna, isso enfraqueceu o império, essa divisão. Vai ter muitas disputas internas, né? O expansionismo, né, do Império Mongol, os mongóis, eles estavam conquistando muitos territórios, vai ser um outro grande problema para a decadência da civilização islâmica. Em 1258, Bagdá vai ser destruída pelos mongóis, né? Então, na Europa, estava acontecendo a chamada Guerra da Reconquista, né? Os mouros, os muçulmanos que dominavam a Ibéria, Portugal e Espanha, eles sofreram uma longa
foi uma derrota, foram várias longas derrotas para os cristãos. Eles foram sofrendo derrotas para os cristãos do século 8 até 1492. Eles ganharam algumas batalhas, mas perderam muitas também, né? A cidade de Granada, na Espanha, vai ser o último reduto, o último refúgio dos muçulmanos, da civilização islâmica. Então, em 1492, quando os cristãos conquistam a cidade de Granada, é o fim da Guerra da Reconquista, a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Península Ibérica, que também foi um forte fator para a decadência dos muçulmanos. Seria interessante fazer um vídeo também depois sobre os mongóis, né? Eu vou fazer. Obrigada pela atenção. E é isso. Tchau. Essa câmera é muito ruim.